Senhoras e senhores, a morte é uma celebração nos terreiros de candomblé por todo o Brasil. Eu sou Ivan Messias, sacerdote babalorixá, Ivan Messias de Logunedé, Colofé, meus respeitos a todas e a todos. Existe um ritual chamado Axexê, em que se celebra com frutas, com músicas, com o banho do corpo da pessoa que faleceu, do sacerdote, da sacerdotisa, a pessoa iniciada naquele determinado templo. Então, esse corpo é tratado, é alimentado, não é, simbolicamente. As pessoas também compartilham, degustam da alimentação, das frutas, dos rituais feitos ali na presença daquele corpo. Então, é uma celebração dessa continuidade, não é, da alma do Egum por toda, ou melhor, ao longo da sua jornada, da sua viagem, da sua caminhada para o Orum. Orum, que é considerado ter, não é, 9 ou mais dimensões, não é, dimensões, etapas e ciclos, em que a questão da ética é observada, é exigida, é requerida. Yansan, mãe, Eparreoiá, deusa do trovão, é um dos orixás responsáveis por guiar, não é, o corpo astral, a alma, o egum da pessoa, né, da pessoa, do corpo, da carne, da matéria que parou, que faleceu. Então, o orixá Yansan, bem como o Molu, assim como o Ogum e Nanã, são os responsáveis pelos trabalhos de guiar a alma dos falecidos. Existe um mito, um itã, uma história em que a morte, também chamada de Iku, foi destruidora, arrasadora nas cidades, nas diversas aldeias, e ameaçava, evidentemente, e tirava e ceifava a vida de muitas pessoas. Alguns dos habitantes, inconformados, foram consultar um babalaô, foram consultar o oráculo. Lá, o babalaô advertiu, orientou que as pessoas procurassem as crianças chamadas Ibedi, Vundi. Então, as pessoas foram à procura dos Ibedis, das crianças. As crianças ouviram atentamente e convidaram a morte para dançar, para festejar, para celebrar, para comer, para cantar e se alegrar e sorrir também ao som dos tambores. Daí, Iku, a morte, foi, dançou, se alegrou e, nesse ínterim, esqueceu as populações daquela aldeia, daquela região. Lembrando que para Ibeji é fornecido para celebrar também pratos de caruru. Ibeji come caruru, porque o caruru, ou seja, aquele alimento saboroso, quiabo, milhos, pipoca, feijão. O caruru é a reunião, na verdade, da energia de todos os orixás. Ibeji, que é criança, é luz, é a infância, o broto, o nascimento, que seria, simbolicamente, a oposição, o oposto da morte. Então, na dança, a morte esqueceu os habitantes e dançou com Ibeji, com as crianças, que é sol e luz. Esse Itã, essa história, mostra que devemos saudar, cultuar Ibeji, as crianças. A morte, evidentemente, para o povo iorubá, para muitos, não só os iorubás, mas muitos dos povos que habitaram
não é, que habitam a nação, a civilização brasileira, a morte, ela não é morte, ela é apenas um ciclo, porque o que há em toda parte é vida. Ou seja, a vida enquanto carne, a vida enquanto corpo que nós conhecemos, que é palpável, que podemos pegar, tocar, essa vida continua através da alma, através do egum, que é o mesmo corpo, é a matéria de uma outra forma, com uma outra sintonia, com uma outra vibração. Então, só existe vida. O corpo para e a alma, a consciência, a cabeça, não é isso? O ori, esse ori segue para a dimensão do orum, deixando o aie, que é a terra. Aie significa terra, esse mundo físico, visível e palpável. Lembrando, ressaltando, que a morte, Iku, se apresenta no jogo de búzios, no Médium de Logum, através, não é, dos Odu, chamados Iroshun, que são 4 búzios abertos, Oxê, que são 5 búzios abertos. A morte se apresenta, aparece, fala ali, através de Exu, Oxum, Orumilá. Então, nos Odu, Iroshun, Oxê, Odi, Ofum e Edilobon aparecem especialmente as mortes. Ou melhor, a voz da morte, a voz de Iku. Evidentemente que nos demais Odus também aparece, mas principalmente nesses Odu, a morte fala com mais força, com mais intensidade e com mais vigor. O nosso vídeo de hoje ele é um pouquinho mais curto. Quero pedir, por gentileza, compartilhem este vídeo apertando, clicando, inscrevam-se, compartilhem para os amigos e amigas. Muito agradecido, mais uma vez, pelo carinho, está bem? E pela atenção. Paz, luz, axé, saúde, muita saúde nesta época de doenças. Um abraço.